Histórias assombradas. Um relato aqui, então, que é: São Cosme e São Damião salvaram meu filho. Lembra que foi dia de Cosme e Damião? Eu pedi relatos, mas esse daqui chegou hoje. Então, tá bom. Chegou hoje o caramba, chegou dia 28, anteontem. Eu não sei meu Deus, tô confusa. Eu tô virando a noite, o dia da noite. Eu já não sei que dia eu tô, o que eu tô fazendo no planeta. Vamos lá. Olá, Ana e Matheus. Vou contar-lhes o meu relato na esperança de você contar um dia. Gosto muito do seu canal, não perco desde os vídeos do Matheus até os relatos ao vivo. É uma moça, tá? Bom, sem mais delongas, vou contar o meu relato. Me chamo Fulaninha, moro no Rio de Janeiro e meu relato é assim. Estou junto com meu marido há cerca de 4 anos e nesse meio tempo engravidei de gêmeos, mas por eu fazer uso de contraceptivos, há muito tempo, antes de engravidar, surgiu uma complicação e acabei perdendo com apenas 3 meses de gestação. Nossa, mas por conta de contraceptivo? Bom, meu companheiro, por sua vez, desejando muitos bebês, ficou muito triste pela situação. Fomos ao médico que, para nossa tristeza, disse-nos que eu não engravidaria, que no máximo poderia tentar depois de 2 anos. Com o passar dos dias, aquela tristeza continuava, pois eram os nossos filhos que eu havia perdido. Eram 2 vidinhas ali. Passados 2 meses, estávamos todos reunidos no aniversário da minha sogra, que por sinal é uma segunda mãe para mim. Quando a mãe dela e a mãe do meu sogro, que estavam na festa, me olharam, ambas disseram que eu estava grávida. Eu afirmando que não, rindo meio sem graça, disse que era impossível, pois o médico me garantiu que eu só poderia tentar depois de 2 anos. E assim elas continuaram insistindo. E eu dizendo que não e desconversando, pois eu ainda estava triste pela perda recente que eu havia sofrido. Enfim, logo depois do aniversário da minha sogra, comecei a me sentir mal, indisposta, com muito sono e tal. Aqueles sintomas da gravidez. Mas eu logo pensei que não havia de ser nada, já que eu estava menstruando, né? Os dias foram passando e nada desses sintomas sumirem. Até que a minha sogra, me vendo branca igual um papel e sem forças, resolveu me levar ao médico para saber o que eu tinha. E o médico disse que era uma virose. Coisa de hospital público no Rio de Janeiro, né? Tudo é virose. Bom, e assim se foi até que eu, por minha conta própria, resolvi fazer um teste de gravidez, né? Vai que... Ana, para minha surpresa, deu positivo. Eu não acreditei. Como assim? Eu grávida? Pois comigo estava tudo normal, a não ser o fato da minha tal virose. Detalhe que fiz o teste no Dia dos Pais, dia 14 de agosto de 2016. Contei para minha sogra e pedi segredo, mas de tanta felicidade ela não se conteve e acabou contando para o meu sogro, que foi contando para a família até chegar o meu marido, que na mesma hora me ligou perguntando se era verdade. Eu não tive como esconder e acabei confirmando. Os dias foram passando e eu sentindo o meu milagrinho crescer, até que fui bater a primeira ultrassom. Ana, eu já estava grávida de quase 3 meses. Até que aconteceu. Numa noite eu sonhei com o senhor Zé Pilintra e a cigana Esmeralda. E nesse sonho eu dançava muito com eles. Dançava tanto que senti os meus pés doerem. Até que a Esmeralda disse em tom de deboche que a criança que estava em meu ventre não me pertencia, para eu tomar cuidado, pois eu poderia perdê-la a qualquer momento. Eu acordei muito assustada e chorando muito. Eu não queria perder o meu milagrinho. Acordei meu marido e contei a ele o sonho. E por ele ser da Umbanda, ele não duvidou de mim, e juntos ficamos acordados e conversando com o bebê que estava na barriga. Quando completei 5 meses de gestação, houve uma operação policial onde eu moro e houve muitos tiros. Eu fiquei nervosa naquela situação, acabei passando muito mal a ponto de ter sangramento intenso e ter que ser levada ao hospital às pressas. Chegando lá, a notícia de que eu poderia estar sofrendo um aborto espontâneo.
Então foi nessa hora que o meu marido dobrou os joelhos e pediu a São Cosme e São Damião que salvassem a vida do nosso bebê. Bem resumindo o relato, que já está grande demais, toda a gravidez foi complicada, com idas e voltas ao hospital, tomando remédios para segurar o bebê, até que um dia antes do bebê nascer, já estava entrando em trabalho de parto há 2 dias, pois o meu filho havia rasgado a bolsa em cima, na direção do estômago, e não embaixo, como a maioria dos bebês. Ups, errou, não é em cima, é embaixo. Fui a uma igreja, e mesmo cheia de dor, eu fui, Ana, do jeito que eu tava, de camisola e andando igual uma pata. Chegando lá, o pastor me revelou que haviam feito um trabalho para que o meu filho morresse na mesa de parto. Mas algo muito forte estava protegendo o meu filho e que ele nasceria bem e saudável. Ana, foram 6 horas naquele quarto gelado do hospital, com dor. As orações que o meu marido fazia a São Cosme e São Damião eram tão fortes que mesmo com pouco líquido na bolsa, o meu filho nasceu saudável. Em agradecimento aos santinhos, o meu marido todo ano, Dia das Crianças, dá doces e assim que meu filho, que hoje tem 1 ano, completar 7 anos, cortaremos o cabelo dele e daremos ao Instituto do Câncer. Ana, esse foi o meu relato. Sei que não é nada assustador, mas tenho orgulho em contar. Desculpa pelos erros de pontuação. Não, tá certo. Obrigada por ler meu relato. Um grande abraço para você, para os seus pequenos, para o Matheus e toda a família assombrada. Muito obrigada. Olha lá, e o primeiro, legal, né, que a primeira gravidez eram gêmeos que ela perdeu. E aí as orações foram para São Cosme e Damião, né, que são irmãos também, tô falando, né? Então, olha lá, mas foi fazer trabalho. Eu falo, coisa ruim que acontece sempre tem dedo de gente no meio. Não é espiritual só. É alguém que vai lá futucar. É gente que pede para as entidades fazer o mal. É gente. E aí junta uma coisa, fomenta a outra ali, é gente ruim que tem influência de outra coisa mais ruim ainda, e aí vai virando aquela coisa ruim. O negócio é ter proteção mesmo, hein? Mas que bom, deu tudo certo, o milagrinho tá aí, né? Muito bom. E eu falo para vocês que, dependendo da situação, vale a pena pedir segunda opinião de médico, viu? Terceira opinião. Porque eu lembro, a primeira gravidez que eu tive foi anembrionada. Eu não sabia, né? Eu fiquei grávida e aí um dia comecei a ter um sangramento. E Rabin, comecei a ter um sangramento, aí liguei pro Matheus, falei, ó, é melhor ir no médico. Aí fui fazer ultrassom. Ó, eu fiquei no hospital das 5 da tarde até as 10 da noite para fazer um ultrassom. É que eu peguei azar de pegar troca de médico, sabe aquele horário que sai uns e entra outros? Ai, atrasou tudo. Aí fiquei lá, eu ia com um médico. E aí fiz ultrassom, o cara do ultrassom, né? Porque tem umas pessoas assim que são tão, né? Eles estão lidando com gente, mas parece que eles estão lidando com um pedaço de madeira que tá ali, né? Ainda mais uma mulher grávida. Aí tá lá, olhava, não falava nada e eu tipo lá. E aí, filho, me dá um feedback, a minha barriga, né? Não falei nada, só tava lá nervosa, né? E ele não falava nada. Ele falou, de quanto tempo você disse que tá mesmo? Aí eu falei, eu acho que na época era pra eu estar de 7 semanas, 7 semanas, eu acho. Aí ele fica olhando. Aí eu perguntei, por quê, né? Porque eu não falava nada. Aí ele falou, não, porque aqui, o que me parece, corresponde aqui a 5 semanas. E eu, né, não sei, vai que é mesmo. É porque eu sabia, eu tava querendo engravidar. Então, sabe aquela fase que você conta a lua, os dias, a ovulação, isso aqui veio, isso aqui não veio. Então, você sabe exatamente se bobear a hora, né?
Então, aí eu falei, não sei, né, tá. Aí ele falou, bom, eu vou passar pro médico, aí o médico te chama. Beleza, e eu lá esperando. Aí foi mais 823 horas, aí o médico me chamou. E aí o médico, assim, na maior delicadeza do mundo, chegou e falou assim, olhou, perguntou de novo quantas semanas, eu falei, mas você tá com uma gestação embrionada. Sabe, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eu tentando não entender o que estava sendo dito, eu falei, isso o que é? Isso... Ele falou, não, é a gestação embrionada. Tem tudo ali, tem um saco gestacional, mas não tem embrião nenhum. E ele falando assim, né, como se ele estivesse falando que eu tô com uma gripe. Aí eu fiquei... E não tem nada para fazer. Ele falou, às vezes tem casos que depois de algumas semanas até não deu para ver o embrião aqui. Às vezes pode ser que daqui a 2 semanas dê para ver alguma coisa, mas eu acho que não tem nada. Bem nessa frieza mesmo. Aí eu falei, tá. Aí na hora que eu tava saindo, encontrei o médico ainda que tava... Aí eu expliquei tudo pra ele, ele falou, faz o seguinte, 1 semana, repouso absoluto, usando tal remédio, tal, e eu fiquei lá 1 semana. Não sei se foi 1 semana, 3 dias, com a perna pra cima lá, tudo. E aí eu não lembro o que aconteceu. Aí sei que eu comecei, acho que... Nossa, me deu não sei o que aconteceu. Eu sei que, resumindo o negócio, era na embrionada mesmo. Não tinha embrião. Aí eu chorei, até de madrugada. Fiquei chorando na sala. O Matheus chegava e falava, quer que eu faça alguma coisa? Eu falei, vai embora, eu só quero chorar. Aí eu fico imaginando, se era 7 semanas, 5 semanas, e não tinha embrião nenhum, né? O tal do ovo cego, imagina quem perde, gente, que tem lá... Ai, é horrível. Aí sei que o médico marcou uma curetagem. E curetagem é você ir lá, tal, no hospital, e eles põem uma cureta, né, que é um instrumento, passa lá por dentro, vai no teu útero e tira tudo que vai raspando o útero por dentro. Tudo que tinha de material, de sangue, de saco gestacional, de coisa que não vai nascer, para não ficar lá dentro, você tira. E só que eu já tinha escutado alguns casos que, dependendo do tempo de gestação, você poderia tomar um remédio e ele soltaria isso, não precisaria da curetagem. Eu perguntei isso para ele, porque, né, é um procedimento meio agressivo, eu não sei se é em todo caso que precisaria, eu tava meio com medo de fazer. Aí ele falou, não, tem que ser a curetagem mesmo. E beleza, aí marcou, tipo, segunda-feira às 11 da manhã. E aí eu não tava muito querendo fazer aquilo e não sei o quê. Aí eu liguei para uma amiga de uma amiga, aliás, que era médica e fazia ultrassom, num outro hospital. E aí eu expliquei a situação para ela. Antes, isso era tipo umas 9 da manhã, sabe? E eu liguei... Não foi isso. Não liguei pra ela. Eu acordei no dia da curetagem, olha só. Acordei na segunda-feira, às 9 da manhã, sei lá, fui me preparar. No que eu sentei pra fazer xixi, pra ir pra lá, eu senti um... Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Nunca senti isso antes. No que eu olhei, gente, desculpa, talvez parte nojenta pra quem não quer saber, tampe os ouvidos. Mas, galera, tinha no vaso... Era uma bola desse tamanho, assim, ó. Parecia uma fruta. Parecia que caiu uma maçã, assim, ó. Fiquei olhando aquilo. Queria me pegar, sabe? Queria ver. Falei, só pode ser o saco gestacional. Nunca fiz isso antes, né? E aí... E fora que antes de eu fazer a curetagem, eu já tinha sangrado 1 semana, assim, muito, tava vindo muito sangue, então é como se já tivesse pondo pra fora. E aí, eu liguei, quando saiu essa bola aí, eu falei, só pode ser isso. Liguei pro médico, falei, aconteceu isso, eu fui no banheiro agora e saiu. Falei, não tem como fazer um ultrassom antes de fazer a curetagem? Pra ter certeza, né? Ele falou, não, é melhor fazer a curetagem mesmo. Eu falei, puxa vida, mas saiu, eu sangrei pra caramba, 1 semana ou mais até.
Não é possível. Aí liguei para essa amiga aí que era fazia ultrassom num outro hospital, que eu não tenho nada a ver com aquele, não é convênio meu, nada. Aí eu expliquei tudo para ela, ela falou, você pode vir agora aqui? Eu falei, posso? Falou, venha que eu faço ultrassom. Pode entrar, fala que você tá marcada comigo. Aí eu entrei, tipo, no hospital, assim. Eu falei, eu preciso falar com a fulana. Aí eles falaram, você tem horário marcado? Não, é direto com ela, não sei o quê. Entrei, ela fez o ultrassom pra mim. Ela falou, Ana, não tem nada mais aqui dentro. Ela falou, pra você ter uma ideia, o seu útero, ele não tá nem com espessura de uma menstruação. Você tem menos no seu útero do que para uma menstruação, ou seja, não tem nada o que fazer curetagem aqui dentro. Muito pelo contrário. Se você fizer uma curetagem nessas condições do seu útero, vai machucar. Aí você vai ter sinéquias, que são cicatrizes ali dentro do útero. E aí sim, você pode prejudicar a sua capacidade de engravidar. Então, porque eu falei que o outro médico tinha falado que eu precisaria fazer a curetagem, aí eu precisaria esperar no mínimo 6 meses para tentar engravidar de novo. Eu falei, puta merda, já demora pra caramba a gente engravidar e tem que esperar 6 meses. Aí ela falou, que esperar 6 meses? Não, ela falou, depois da próxima menstruação você já pode começar a tentar. Eu falei, jura? Ela falou, Ana, não faz a curetagem. Ela fez o laudo na hora. Olha só que anjo de Deus, sem cobrar nada. Fez o laudo, entregou pra mim e falou, ó, tá aqui, ó, não precisa de curetagem, não faz. Aí eu fui pro hospital, liguei pro médico, ele já tava esperando, já tava no horário. Eu falei, olha, eu não vou fazer a curetagem, eu tô aqui embaixo, se você quiser, eu tô com o laudo na mão, eu fiz um ultrassom particular e não precisa, eu não tenho, eu expliquei pra ele, eu falei, você quer ver, eu tô aqui. Ele, não, mas você tem certeza? Tá, eu falei, tenho, o laudo tá aqui, do ultrassom. Ah, que bom então, né? Olha, beleza, então tá bom. Eu falei, que bom. Ele falou, graças a Deus. Então eu falei, é ele que tinha que ter pedido um ultrassom depois do meu relato. Ia machucar o meu útero. Por isso que eu falo que quando a gente sente, tem um negócio, não tá certo, procura uma outra opinião, vai aqui, tenta, porque olha só, talvez aí sim. Aí sei que aconteceu. Não precisei fazer, aí veio o próximo mês, veio a menstruação normal, e aí sei que depois daquilo, 3 meses depois, eu tava grávida da Penélope. E aí foi tudo certo. Então, aí que eu falo, negócio, não sei nem de onde que eu comecei a falar isso, mas da gravidez, né, que é porque um médico falou, né, pra ela que não poderia mais engravidar, ou que precisaria fazer isso. Mesmo, por mais que seja médico, gente, tem médico que eles falam com muita confiança uma coisa que às vezes não é. Teve caso também que minha mãe contou que o médico falou que era uma gestação anembrionada da moça e que era para fazer a curetagem. Olha só. E aí ela falou que ela sentia assim, que ela falou, eu não sei, eu não quero fazer. Eu não quero. Aí passou tipo umas 3 semanas, 2 semanas, e ela não queria fazer a curetagem. Sei que ela falou, quer saber, eu vou num outro médico. Quando foi no outro médico, o outro viu, fez um ultrassom. E aí ele falou, não, isso aqui não é embrião nada não, olha lá o embrião lá dentro. E ela tava grávida normal, o embrião tava lá. Se fizesse com a curetagem, ia tirar uma gestação normal? Olha só, um médico vê e o outro. Então, gente, não é pra pôr paranoia na cabeça de ninguém, mas eu falo que, às vezes a gente acha que porque é médico, ele falou aquilo, tá falado, é isso. Veja aí o que você sente dentro de você, sabe? Principalmente mãe tem ali um sexto sentido. Então, dá uma procurada em uma segunda opinião, tá? Que oração, meu Deus do céu. Acho que eu já passei da hora um pouco. Não, tá dentro. Eu comecei atrasada, né? Então, está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.